E chegamos ao último episódio da nossa série da Dinastia Airbus. Vamos contar a história da baleia voadora, o gigantesco A380. Saudações aeronáuticas. Tudo bem com vocês? Direto de Auckland, Nova Zelândia. Tudo bem. Você gosta do A380? É fã da baleia? Então olha aqui embaixo do vídeo, aqui na estante de produtos, a gente tem uma seleção especial de produtos da 380. Tem essa camiseta aqui, que eu tô vestindo, além de outros modelos também. Tem capinha, tem mousepad, tem quadros, luminária, tudo do A380. Então aproveita e já enche a sacola. A história do A380 começa lá nos anos 50, uns 20 anos antes da Airbus até existir. Naquela época, a Delta Airlines inventou um conceito que ia dar muito lucro e virar padrão na aviação por décadas. Ao invés de mandarem, sei lá, 3 aviões meio cheios, meio vazios, de Nova York, Washington e Atlanta lá para Londres, eles preferiam usar aviões pequenos para levar o pessoal dos Estados Unidos para Atlanta e um avião grande para ir de Atlanta até a Europa. Como eu falei, isso foi bem lucrativo e virou tendência, e fez as companhias quererem aviões cada vez maiores. Então, lá na virada dos anos 50 para 60, a Boeing lançou o 707 e a Douglas o DC-8. Apesar de serem maiores que os Constellation e outros aviões transatlânticos, eles ainda eram de corredor único e levavam uns 150 passageiros, o que ainda deixava as passagens bem caras. E aí, ainda seguindo a tendência que a Delta tinha inventado, a Boeing decidiu lançar um avião gigantesco que levasse tanta gente, mas tanta gente que iria baratear demais as passagens. Afinal, ele ainda podia gastar muito combustível. Mas o preço do querosene ia ser dividido para 400, 450 pessoas, o que ia acabar deixando as passagens baratas. Em 1969, o mundo conheceu o primeiro avião de fuselagem larga da história, o gigantesco Boeing 747. Eu contei essa história aqui, no episódio 747. Como eu falei, essa ideia da Delta virou tendência, ainda mais com todo o sucesso do 747. Deu tão certo que já na virada dos anos 80 para 90, a Lockheed pensava em voltar a fazer aviões comerciais, lançando um rival para o 747. A McDonnell Douglas desenhava o MD-12, que era um quadrimotor de 2 andares, muito parecido com o avião de hoje. Tá, mas e a Airbus nessa história? Ela estava quieta vendo as americanas brigarem pelo mercado que o 747 dominava sozinho? Na verdade, não. Tanto que em 2001 decolou pela primeira vez o Airbus A340-600, um bichão que podia levar até 480 pessoas e que queria enfrentar o 747. Mas 11 anos antes, a Airbus já tinha anunciado que estava trabalhando no seu próprio jumbo. Na verdade, a Airbus já estava planejando o seu novo avião em segredo, desde 1988. Aliás, foi nesse ano que o 747-400 fez o seu primeiro voo. E a Airbus queria justamente concorrer com ele. Foram alguns anos de planejamento, e no show aéreo de Farnborough de 1990, a fabricante revelou ao mundo que estava trabalhando no seu maior avião. Ele ia bater de frente com o 747-300 e 400, mas a Airbus esperava que ele tivesse custos operacionais 15% menores. Como que esse avião ia ser? Eu não sei, nem a Airbus sabia ainda. Ela tanto não sabia que colocou equipes de designers da Aerospatiale, da British Aerospace, da CASA e da Deutsche Aerospace para desenhar versões desse novo avião. Os projetos mais interessantes iriam para frente. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, a Boeing chamou diversas empresas parceiras da Airbus e fez uma proposta curiosa. Para que competir se a gente pode se unir? Sim, a Boeing estava propondo um projeto único com a Airbus para o maior avião de passageiros do mundo. Pela primeira vez na história, as gigantes dos dois lados do oceano iam se juntar e fazer o mesmo avião. Algumas companhias até se interessaram pelo projeto em conjunto, mas no fim das contas, a Airbus já estava focada em seu avião. E os governos europeus, eles não gostaram muito dessa ideia de se juntar com os americanos. Então a Boeing decidiu viver a sua vida e trabalhar em versões ainda maiores do 747. Enfim, isso aí aconteceu em 1993.
Em 94, a Airbus fez um novo anúncio, apresentando alguns desenhos para o seu novo avião, o A3XX. Eles incluíam diversos formatos diferentes, incluindo uma asa voadora gigantesca e um avião para lá de esquisito. Ao invés de fazer um avião de 2 andares, eles iam pegar 2 fuselagens de A340, costurar uma do lado da outra, fazendo uma fuselagem meio estranha, oval, e que expandia para os lados, além de uma deriva dupla, tipo a de um caça F-18. Ainda bem que esse projeto não foi para frente, porque ele era bem feinho. Se você procurar P500 Project no Google, vai ter uma ideia de como o avião era. Acontece que, além de feio, esse A3XX ia ser muito caro de manter, e a Airbus desistiu do projeto. Até porque, a partir de 1997, aconteceu uma crise financeira lá no Sudeste Asiático, que é justamente a região do mundo que mais quer aviões grandes. Então a Airbus se focou num projeto mais tradicional. Aliás, nem tanto, né? O A3XX seria um avião de 2 andares, tipo Boeing 747. Mas ao invés do segundo andar só ficar numa corcovinha lá na frente do avião, ele ia se estender por toda a fuselagem. Ele seria quadrimotor e teria um custo de operação entre 15% e 20% menor que os Boeing 747. Agora vem a parte menos tradicional do projeto. Ele seria tão grande que a Airbus planejava construir ali dentro salões de beleza, lojas e restaurantes. O avião seria quase um shopping center ou um resort voador. Moçada, a ideia era irreal demais. E hoje, o A380 tem, no máximo, lounges ou bares a bordo. Mas a gente fala disso mais tarde. Aí chegamos no ano 2000 e a Airbus juntou a imprensa para mostrar o que ficou definido. Para começar, o nome do A3XX foi bem escolhido. Como a gente está vendo na série, a fabricante vinha trazendo os números em sequência, A300, A310, A320. Em 2000, a numeração estava no A340. Qual seria o nome do novo projeto? A350, né? Fazia sentido, já que era a sequência. Mas não, a Airbus pulou algumas dezenas e apresentou ao mundo o A380. E por quê? Porque o 8 parecia com a seção transversal da fuselagem de 2 andares. Além disso, esse é um número de sorte para alguns países da Ásia, e a Ásia seria o principal mercado do avião. Bem, sendo um número de sorte ou não, sendo pelo 8 ou não, o que eu sei é que as empresas gostaram da 380. Logo de cara, 6 companhias encomendaram 50 aviões. Depois de 12 anos de projetos, desenhos e redesenhos, o A380 iria decolar. Agora, a Airbus constrói as partes dos aviões em países diferentes, vocês sabem, né? E leva essas partes até Toulouse ou Hamburgo, e aí se monta. Até o A380, todos os aviões de fuselagem larga da Airbus eram versões esticadas ou encolhidas do A300. O que isso quer dizer? Que o Beluga dava conta de levar essas peças lá dentro do cabeção dele. Afinal, os aviões tinham fuselagens de uns 6 metros de diâmetro no máximo. Mas agora a gente está falando de um super avião de 2 andares, com fuselagem de 7 metros de largura por 8 metros de altura, além de medir 72 metros. É muito maior do que qualquer A340-300 que media 63 metros. Isso sem contar com as asas, tá? Qual que é a envergadura da 380? 79 metros. Pra você ter uma ideia, a envergadura do 747-400 é apenas 64 metros. Enfim, ele é um monstrão, muito maior do que qualquer outro avião da Airbus. E as suas peças eram simplesmente grandes demais para caber dentro de um Beluga e para o Beluga transportar. Então a Airbus precisou construir estradas, além de portos em rios e na costa de diversos países, para levar as partes até Toulouse, lá na França. Isso sem contar com a ampliação das fábricas para fazer esse avião. Aliás, se você acha que essas são as únicas obras que a 380 pediu, espera só um pouquinho aí. Com toda essa infraestrutura planejada, chegou a hora de começar a construir o avião. A princípio, a Airbus ia lançar o A380 em 2 versões, o 380-800 e a versão cargueira, o 380F. As 2 versões seriam um monstrão de 72 metros de comprimento, 80 metros de envergadura e 2 andares em toda a fuselagem. O 800 podia levar até 853 passageiros na configuração de densidade máxima, mas o ideal, 555 em 3 classes. Voando com motores Rolls-Royce Trent 900, o Engine Alliance GP7000, a Baleia, esse é o apelido da 380, tá?
ia voar até 15.700 km com peso máximo de decolagem. O A380 foi apresentado ao público em janeiro de 2005 e voou pela primeira vez em abril desse mesmo ano. Durante os voos de teste, a Airbus mandou o avião para Bogotá, lá na Colômbia, e Addis Abeba, na Etiópia, para testar como o avião se comportava em aeroportos de grande altitude. Depois, foi para Iqaluit, lá no Canadá, para testar o avião em baixíssimas temperaturas. Enfim, o A380 conseguiu as certificações para voar em dezembro de 2006 e começou a voar pela Singapore, lá em 2007. No total, a Airbus vendeu 251 A380 e sozinha a Emirates comprou 123 aviões. A gente já vai falar disso daqui a pouco. Já o A380F teria um alcance menor, só 10.400 km. Mas a Airbus acreditava que o avião poderia levar até 150 toneladas de carga nos 2 andares, além dos porões de carga. Levando cargas ou passageiros, a ideia é que o A380 pudesse decolar com até 650 toneladas, contando o peso do avião, mais o combustível, mais pessoas e mais a carga. 650 toneladas, moçada. Isso é quase o peso máximo de decolagem de 9 Airbus A320. A FedEx, Atlas Air, UPS e Emirates Cargo foram algumas das empresas que se interessaram pelo cargueiro. Ele seria o segundo avião com maior volume de carga do mundo, só perdendo para o gigantesco AN225. Mas também aí nem dava para competir, né? Mas, no fim das contas, o A380F nunca saiu do papel por alguns motivos. O primeiro é que a Airbus estava demorando muito para desenhar o avião. Afinal, um avião cargueiro não é só tirar as poltronas e botar carga lá dentro. O cargueiro precisa de vários reforços na estrutura para aguentar mais peso, além de reforçar o restante da fuselagem para compensar a grande área que vai virar uma porta de entrada e saída de carga. Além disso, o A380 tinha outros problemas. Para começar, o piso superior, que é esse aqui que a gente está, do A380, não suporta um grande peso, além de não ter uma porta de carga direta para ele. Então, os carregadores teriam que levar toda a carga a pé, subindo escada para o segundo andar. Imagina como ia ficar a coluna deles no final do dia. E mesmo no piso inferior, as cargas que o A380F poderiam levar eram muito restritas, porque a porta de carga ficaria na lateral. Outros cargueiros, como o 747, o Antonov 124 e o 225, eles têm a cabine de comando no piso superior. Então eles podem abrir aquele bocão lá na frente, o nariz, e deixar a carga entrar por lá. Já o A380, a cabine de comando é embaixo, então não dá para fazer isso. E com a carga entrando pela lateral e tendo que manobrar lá dentro, não ia dar muito certo. E como o A380F vazio já é mais pesado que um 747 cargueiro vazio, ele acabava consumindo mais combustível para levar a mesma carga do rival. Não valia a pena investir nesse avião. Em 2007, a Airbus ainda chegou a anunciar o A380-900. Medindo 79 metros de comprimento, ele levaria 650 passageiros em 3 classes, ou até 900 passageiros em classe única, quase o dobro que o 747 levava. As empresas europeias como Air France e Lufthansa, além das asiáticas, como a Emirates, a Cathay, a Kingfisher, chegaram a se interessar pelo avião. Mas já em 2010, as vendas da 380 já começavam a se estabilizar e as companhias se interessavam por outros aviões menores e mais econômicos. Se até o A380-800 era grande demais, para que as empresas iriam querer outro avião ainda maior? Aí a Airbus foi adiando o projeto, adiando, até que ele ficou só no papel mesmo. A Emirates pressionou muito tempo a Airbus para desenvolver uma versão mais econômica do A380. Os europeus chegaram a começar a desenhar o A380neo, que teria novos motores mais eficientes, além de melhorias aerodinâmicas para ficar mais econômico ainda. O problema é que o investimento seria caro demais para um avião que só a Emirates se interessava em comprar. Aí acabou não rolando lá da Airbus fazer esse modelo. A Airbus chegou a apresentar um outro avião, o A380 Plus, em 2017, com novos wing fences e capacidade para 80 assentos a mais e mais 3 toneladas de peso máximo de decolagem. Ninguém se interessou. O A380 Plus foi mais um que ficou só no papel mesmo. O A380 trazia diversas inovações tecnológicas, mas ele não foi um grande sucesso de vendas. Antes de falar do fracasso, vamos falar das coisas boas dele. Para começar, é um avião muito silencioso.
e muito confortável para os passageiros. A Airbus investiu bastante no isolamento acústico. E como todos que voaram nele podem confirmar, ele é muito silencioso. Até tem que colocar barulhinho para o comissário poder dormir, para você ter uma ideia. Por causa do espaço interno imenso, as empresas podem colocar bares, áreas de convivência e até suítes na primeira classe com chuveiro a bordo. Por mais econômico que o 787 seja, você não tem um chuveiro lá na primeira classe. Além disso, a pressurização do A380 é mais confortável. Enquanto outros aviões têm pressão equivalente a 2.400, 2.500 metros quando estão em altitude de cruzeiro, o A380 tem pressão equivalente a 1.520 metros, muito mais confortável. Isso sem contar com a iluminação da cabine, com várias opções de luzes, além de janelas bem maiores do que o dos concorrentes. Em questão de tecnologia, o A380 também tem grandes partes feitas de materiais compósitos, além do Glare, que é uma chapa de metal alternando com fibras de vidro reforçado, o que traz resistência e leveza. E uma nova liga de alumínio permite que partes do avião fossem soldadas a laser, dispensando o uso de rebites que aumentavam o peso do avião. A cabine de comando segue aquele mesmo padrão da Airbus, que vem desde o A320, com side stick e mesinha. Aliás, a mesinha do A380 tem um teclado e um touchpad tipo de notebook. Isso permite que os pilotos acessem o NSS, que é o Network System Server. O NSS é uma novidade que digitalizou diversos manuais, cartas de aeroportos e até o diário de bordo. Enfim, moçada, o A380 é um avião muito tecnológico por dentro e por fora, e tinha tudo para ser um rival à altura do 747. Mas no fim das contas se tornou um fracasso comercial. O primeiro A380 decolou em 2005 e o último foi produzido em 2021, só 16 anos depois do primeiro voo. E no fim das contas a Airbus vendeu apenas 251 aviões. Muitos deles já foram aposentados. Para você ter uma ideia, nenhuma companhia lá das Américas aqui inteiras teve o A380. Isso nem foi por protecionismo ou lobby da Boeing. Até porque as grandes companhias americanas usam vários aviões da Airbus. Por que ele não vendeu tanto? Alguns pontos explicam isso. Para começar, ele é simplesmente um avião grande demais. Ele não é mais comprido. 72 metros de comprimento, ele é mais curto que um Boeing 777-300ER. Mas ele é um avião com asas muito grandes. Essas asas gigantescas do A380 obrigaram os aeroportos do mundo inteiro a ampliarem pistas de táxi e até os locais de estacionamento para suportarem esse novo avião. Os motores devem, sempre que possível, estar em cima de áreas de asfalto ou concreto para evitar aspirar alguma pedra ou poeira. É por isso que vários aeroportos precisaram alargar as taxiways e pistas. E eu nem vou falar dos reforços para elas aguentarem um avião de 650 toneladas. Além disso, como ele tem embarque e desembarque em 2 andares, os aeroportos ainda precisaram colocar fingers mais altos para atender os passageiros que voam no andar de cima para poderem desembarcar mais rápido. Só o aeroporto JFK, Nova York, teve que gastar 175 milhões de dólares para se adaptar ao novo avião. Enfim, são poucos os aeroportos no mundo que suportam a 380. Um outro problema foi uma mudança na mentalidade das companhias aéreas. A ideia lá no início era a seguinte: vários aviões pequenos levam o pessoal do Brasil inteiro até São Paulo, e daqui parte um único avião gigantesco e lotado para Paris, para Dubai. Mas enquanto a Airbus desenhava a 380, a Boeing começou a trabalhar no 787 Dreamliner, que é um avião tão econômico que, mesmo levando menos gente, vale mais a pena decolar 3 787, um de Fortaleza, um de São Paulo e o do Rio de Janeiro, para Paris, do que um só 380 de Guarulhos para Paris. Isso sem contar com a praticidade. O mercado mudou e aviões gigantescos como o 747 ou a 380 já não fazem mais tanto sentido na maioria das rotas. Mas o 747 é um avião que pode ser convertido para cargueiro com uma certa eficiência. E como eu falei agora mesmo que consigam converter o A380 para cargueiro, ele não vai se sair tão bem quanto o 747. Tanto que a Airbus está pensando nos A350F, justamente para bater de frente com os americanos. E aí, curtiu conhecer este maravilhoso A380? Então deixa o seu like e se inscreva no canal se não for inscrito. Considere apoiar, ajuda bastante a gente continuar produzindo conteúdo. E você ainda tem acesso a 100% de desconto na loja do Aviões e Músicas
e também acesso ao conteúdo de erros de gravação. Ó, legal, né? Então, deixa aí no seu comentário, eu quero saber o que você achou de ver o A380 de pertinho. Um grande abraço e até o próximo voo.